Bem, mais uma questão importante é a questão da divisão de sílabas no latim. Eu sei que esse é um assunto chato, né, que muita gente lembra das lições que teve no ensino fundamental e não tem boas lembranças da divisão de sílabas no português, né? Mas, embora não seja algo tão importante, tão relevante no estudo do latim, tem a sua importância também, especialmente porque a divisão de sílabas tem alguma influência na pronúncia das palavras, certo? Na sílaba tônica das palavras, conforme nós iremos ver mais adiante. Então eu vou repassar aqui rapidamente algumas regras e se você tiver interesse em aprender essas regras, você pode voltar depois a este slide, dar uma pausa aqui no vídeo e revisar uma por uma cada uma dessas regras. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que uma palavra latina ela tem tantas sílabas quanto o número de suas vogais ou ditongos. Então, de acordo com o número de vogais ou ditongos, nós temos palavras com uma, duas, três, quatro ou mais sílabas no latim. E a divisão das sílabas ela é feita da seguinte forma. Quando uma vogal não é seguida por consoante, então nós dividimos essa vogal da próxima vogal. Então nós temos aqui, por exemplo, a palavra pius. Então nós temos duas vogais que não formam um ditongo. Nós vimos quais são os ditongos aqui. Ai, ao, oi e ui, ou e, ao, e ui. Então nós sabemos que i, u não formam um ditongo. Portanto, nós dividimos essa sílaba. Deus, da mesma maneira. Deus. A divisão da sílaba se dá aqui. Porém, quando uma vogal é seguida por uma única consoante, nós também dividimos a sílaba que tem a vogal da próxima sílaba que começa com a consoante. É o caso de vita e hora. A próxima regra é que duas ou mais consoantes juntas, elas se dividem após a primeira consoante. No caso da palavra missa, isso também acontece no português, quando nós temos um dígrafo, né? Acontece também a divisão de sílabas. Missa seria dividida exatamente dessa forma no português também, uma vez que essa palavra também é uma palavra portuguesa. Então nós temos minister, com a divisão aqui entre o S com T, e sanctus, divisão aqui do N com o C. Porém, essa regra anterior, essa regra que nós vimos, ela não vai se aplicar quando a palavra for composta. Por exemplo, a palavra describo, que é uma palavra composta de uma preposição de e um verbo scribo. Como eu saberei se uma palavra é composta ou não? Infelizmente, somente com familiaridade com a língua. Mas não se preocupe com isso por enquanto, certo? Saiba apenas que se a palavra for composta, nós esperaríamos que a divisão da sílaba se desse aqui, mas devido ao fato de essa palavra ser composta, de acordo com as regras de composição no latim, nós não dividimos essa sílaba. E existe ainda uma outra situação em que a regra não se aplica, é quando nós temos uma consoante muda, que é B, C, D, G, P, T, ou o F, quando aparecem junto a uma consoante líquida, que no latim são L e R. Então nós temos, por exemplo, a palavra lágrima. Nós esperaríamos que uma divisão ocorresse aqui, mas devido ao fato de o C ser uma consoante muda, e o R ser uma consoante líquida, nós não podemos dividir a sílaba. Da mesma maneira, o patris. Não há a divisão da sílaba aqui, mas aqui. Como eu disse, não é algo tão essencial, mas que se você puder aprender, seria muito bom também. Já a questão da quantidade silábica é uma questão um pouco mais importante, é algo que não é tão intuitivo assim, mas que é importante a gente saber. Precisamos saber o quê? Que assim como nós vimos que existem
vogais longas e breves, nós também temos sílabas longas e sílabas breves. Então, nós chamamos isso de quantidade silábica. Com relação às sílabas longas, nós temos sílaba longa por natureza e sílaba longa por posição. A sílaba longa por natureza é aquela que contém uma vogal longa ou um ditongo, certo? E a sílaba longa por posição é uma vogal breve, seguida por duas ou mais consoantes, ou por uma consoante dupla. Vocês viram que nós falamos do X e do Z, que tem som de QSI e de TSI como consoantes duplas. Quando isso ocorre, a sílaba, embora tendo uma vogal breve, é longa por posição. Então, missa trata-se de uma sílaba longa por posição. Apenas observando que o fato de a sílaba ser longa por posição não muda o fato de que o I aqui nessa sílaba é um I breve. Portanto, nós não devemos pronunciar missa. A pronúncia continua sendo missa. Vamos lá. E nós chegamos ao conceito agora de sílaba tônica, que é um conceito também importante para a pronúncia correta do latim. A regra principal que você precisa saber é que a sílaba tônica ela é determinada pela penúltima sílaba. Se a penúltima sílaba for longa, e aqui eu só acrescento por natureza ou posição, certo? Os conceitos anteriores. Se a penúltima sílaba for longa por natureza ou por posição, ela será a tônica. Então, nós temos, por exemplo, a palavra doutrina, onde a penúltima sílaba é longa por natureza. Temos um I longo aqui. Então, doutrina. E antila. Antila, nós temos a penúltima sílaba também é longa, mas nesse caso ela é longa por posição e não por natureza, uma vez que esse I é um I breve. Então, aqui nós temos o que? A sílaba tônica é aquela que será pronunciada com maior ênfase, certo? A sílaba tônica, conforme nós sabemos, aqui é pronunciada com maior ênfase. No latim, nós não temos acentos, como no português, acento agudo, acento grave, acento circunflexo, mas nós temos uma sílaba tônica. Se a penúltima for breve, a tônica será a antepenúltima. Então, nós temos a palavra eclésia, onde a penúltima sílaba é breve. Logo, a antepenúltima é que é a tônica. Angelus, imperium. Obviamente, essa regra é uma regra lógica. Palavras que têm duas sílabas sempre serão acentuadas, ou seja, sempre terão a tônica na penúltima sílaba, certo?